Olá, amadas! Em nosso vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouco com você sobre 10 dicas de como fazer um home office funcionar. A minha motivação de trazer esse vídeo para você é porque eu mesma comecei a sentir necessidade de organizar melhor o trabalhar em casa, trabalhar no escritório em casa, para que isso realmente se torne funcional e benéfico para nós. Muitas de nós passam por essa opção de decidir trabalhar em casa, do nosso escritório em casa. E não é tão simples como muitas pessoas imaginam. Então nós precisamos criar ou ter algumas estratégias para que faça com que o nosso trabalho no home office funcione para nós e para o nosso trabalho. Então a primeira coisa que eu quero começar a dizer para você é: se você escolheu trabalhar no seu home office, crie uma rotina. As pessoas imaginam que porque trabalhamos no home office não temos horário para nada, começamos a hora que queremos e fazemos o trabalho no dia que queremos, e nós sabemos que não é assim. Para o teu home office funcionar, você precisa criar, estabelecer uma rotina, aquilo que você precisa fazer antes de começar a trabalhar, ou seja, o horário que você vai acordar, as atividades que você precisa realizar antes de ingressar realmente na tua atividade de home office. Então esse é o princípio para que você comece colocando o teu home office com mais eficiência, fazendo com que ele funcione, estabelecendo uma rotina, criando hábitos que vão fazer com que mesmo você trabalhando de casa, o teu trabalho se torne eficiente. A segunda coisa importante acerca do home office é que nós estabeleçamos prazos para pausas. Incrível como quando nós trabalhamos em casa, no nosso home office, temos a tendência de emendar o trabalho por várias horas, sem tirar aquele período para fazer um lanche, para dar uma descansada, mesmo que por alguns minutos, 5 a 10 minutos, para que a gente possa retomar o nosso trabalho com a mente mais tranquila, com foco melhor. Quando nós trabalhamos fora de casa, nós temos aquelas pausas estabelecidas para o coffee break, horário de almoço, as pausas necessárias de um trabalho. E quando nós passamos a trabalhar no nosso home office, a gente começa a ficar confusa e muitas vezes empolgada até com o que estamos fazendo e não estabelecemos essas mesmas pausas. Isso pode funcionar por um tempo, só que a longo prazo você não fazer essas pausas vai cobrar um preço na tua saúde. Então, para o teu home office funcionar bem, você precisa estabelecer durante o dia as pausas necessárias para renovar as tuas energias e voltar a trabalhar com muito mais foco e vigor. A terceira coisa importante para fazer o nosso home office funcionar é estabelecer um local na nossa casa que será o nosso home office. Nem sempre nós contamos com espaço físico adequado para separar, por exemplo, um quarto para ser o nosso escritório em casa. Nós muitas vezes não temos essa disponibilidade de espaço, mas isso não significa que você não deva delimitar um espaço na sua casa para ser reconhecido por você e por quem mora com você como teu local de trabalho. É claro que é muito mais adequado e melhor quando você tem a condição de ter um quarto que você separa aquele quarto com o fim de ser o teu escritório em casa. Mas quando isso não é possível, coloque o teu escritório num canto da casa onde você possa delimitar aquele território como o teu território de trabalho. Seja uma mesinha no local, na sala, ou muitas vezes num espaçozinho pequeno de um corredor, mas crie esse espaço. O espaço do home office, ele ajuda não só a ter uma organização visual melhor, mas para que você entenda que aquele espaço da tua casa é o teu espaço de trabalho, separando assim as coisas da casa e do trabalho, mesmo eles funcionando no mesmo ambiente. A quarta dica é: após você criar o teu ambiente de trabalho, separando o espaço para ele, é você criar um ambiente confortável nesse espaço que será reservado para você trabalhar. A primeira coisa que eu fiz quando decidi trabalhar em casa foi pesquisar sobre o assunto. E uma das coisas que as pessoas repetiam em cada lugar que eu pesquisava era a necessidade de criarmos um ambiente confortável para nós trabalharmos. Nós precisamos de ambiente favorável, ou seja, quando eu falei separa um canto na tua casa para ser o teu home office,
e se você não tem um quarto para colocar o teu escritório para funcionar, você tem que ter cuidado onde você vai colocar o teu escritório para funcionar, principalmente se você tem crianças em casa. Se você coloca o teu home office para funcionar na sala, um lugar de muito trânsito de pessoas, com TV ligada, som ligado, isso não vai ser produtivo para você. Então, além de escolher bem o local que você vai separar para ser o teu home office, cuide também em adquirir móveis confortáveis, a cadeira que você vai estar sentada, porque você vai ficar ali por um bom tempo. Você precisa adquirir os aparelhos, os instrumentos que vão facilitar o teu trabalho a nível de conforto, de organização. Você precisa separar tudo o que você vai precisar ali no teu escritório e saber que aquilo é do teu escritório. Então, o teu ambiente de trabalho é o teu ambiente de trabalho e aquilo tem que ficar separado só para você trabalhar. Então, isso vai contar não só como organização, como eu falei, os móveis, cadeira, altura de mesa e tudo que você vai precisar para que o teu home office funcione de maneira produtiva para você, trazendo benefícios para você e também para o trabalho que você está exercendo. A quinta dica é: organize suas tarefas. Esse também é um desafio para quem é home office, para quem tem o seu escritório em casa. Muitas vezes, por não listarmos as tarefas mais importantes, por não mantermos um cronograma bem feito, nós vamos nos perder ao longo do dia, porque não temos alguém ali, um chefe, um supervisor, para estar nos guiando, nos conduzindo, nos cobrando alguma coisa. Por isso, é muito importante que nesse período que você vai estar trabalhando, você já tenha uma lista pré-estabelecida das coisas que você precisa fazer naquele dia. Crie o hábito de criar um planner, seja digital, seja na forma de papel, seja pequenos blocos de listas, sejam post-its. O importante é que você faça a organização das tarefas que você precisa fazer durante o dia, priorizando as mais importantes, colocando-as numa escala de prioridade, para que durante o dia você consiga fazer o que precisa ser feito e ao final do dia ter a sensação de dever cumprido. A sexta dica é: use roupas apropriadas para o trabalho. Uma das coisas que muita gente se questiona quando se fala que está trabalhando em casa é que tem a visão de que a pessoa que trabalha em casa vai passar o dia inteiro de pijama. Isso pode até acontecer, mas não deve fazer parte de sua rotina. Eu aprendi essa questão do organizar-se, fisicamente, ou seja, se vestir adequadamente, antes mesmo da questão do home office, quando eu comecei a aprender sobre o método da Fly Lady. Ela fala que mesmo para nós organizarmos a nossa casa, nós temos que estar vestidas adequadamente. Isso conta ainda mais para o teu home office. Quando nós vamos nos preparar, ou seja, nos vestir adequadamente para o trabalho, nós não estamos apenas nos vestindo, nós estamos mandando uma mensagem para o nosso cérebro que ele está se preparando para trabalhar, para uma atividade específica. Isso acontece quando você vai fazer ginástica, quando você começa a colocar as suas roupas de ginástica, você já está enviando uma mensagem que você em breve vai estar exercitando o seu corpo. Então isso também deve acontecer quando você trabalha no seu escritório em casa. Claro que não é necessário você ficar de salto alto e com aquela roupa formal que provavelmente você precisaria usar em determinados tipos de trabalho. Mas mesmo em casa, você precisa estar de uma forma apresentável, porque você não sabe se você vai precisar atender qualquer emergência na rua, você não sabe se você vai precisar atender alguém, então é necessário sim que nós usemos roupas adequadas, mesmo trabalhando em casa. A sétima dica é: estabeleça o início e o fim do seu expediente. Precisamos delimitar que horas nós vamos começar a trabalhar e que horas nós vamos terminar o nosso trabalho. O interessante é que, quando nós estamos trabalhando em casa em algo que gostamos muito, muitas vezes nós nos perdemos no horário. Nós vamos além do que deveríamos estar naquele período de trabalho e estendemos isso às vezes por altas horas da noite. Apesar de você amar o que você faz, isso não é saudável nem para você, nem para sua família, nem para o seu trabalho. Estabeleça a hora que você começa a trabalhar
é importante também, porque senão você pode se perder com outras atividades, com outras demandas que não são o teu trabalho. Então estabeleça que você vai começar a trabalhar, por exemplo, a partir das 9 da manhã e vai finalizar o seu expediente às 5 ou 6 da tarde. A oitava dica é: planeje sua alimentação. Quando nós mulheres decidimos trabalhar em casa, ter o nosso home office, nós também precisamos de uma organização dupla, não só acerca do nosso horário de trabalho e das atividades que vamos fazer no nosso trabalho. Nós precisamos nos organizar em termos de facilitar o nosso dia a dia no trabalho. Nós não podemos perder tempo e muito tempo preparando uma refeição ou decidindo o que vamos comer, porque nossa cabeça, nossa mente tem um horário para voltar a trabalhar. Então, uma coisa que facilita muito é você separar um dia na semana para preparar o teu cardápio e fazer e adiantar o máximo de coisas possível em relação à sua alimentação. Isso vai poupar e muito o seu tempo, tanto na questão de saúde, por você estar se alimentando bem, quanto no seu tempo de otimizar o seu trabalho no seu home office. A nona dica é: invista em um ambiente doméstico funcional. Imagina o que é você separar um dia na semana para preparar toda a sua refeição da semana de trabalho que você tem pela frente, a quantidade de louça que você vai sujar. Então, às vezes, a gente precisa investir em alguns itens que vão facilitar a nossa rotina doméstica. Máquina de lavar roupa já é uma coisa super comum na maioria das nossas casas. Mas você já pensou em investir em uma máquina de lavar louças? Infelizmente, no nosso país ainda não é cultural. Tem começado um pouco as pessoas a despertarem para o uso da lava-louça, mas ainda é um item que muitas pessoas, por ser até um item caro, não querem ou não pensam na necessidade de adquirir uma. Mas a lava-louça vai deixar sim o teu dia e o teu tempo mais funcional. Você pode também investir em outros aparelhos para a funcionalidade de sua casa que vão otimizar o teu tempo no teu home office. Você pode adquirir uma cafeteira para facilitar na hora de você tomar o seu cafezinho, para ele estar ali pronto. Você pode investir em outros itens que vão facilitar não só para o tempo que você vai estar trabalhando no seu home office, como também vai te ajudar a gerir a sua casa sem tomar tanto tempo, que seria o tempo que você estaria dedicando ao teu trabalho. E para mim a dica mais difícil, por isso eu deixei ela por último para mencionar para vocês, é a questão de estabelecer uma blindagem, um limite para as pessoas entenderem o que é e como funciona um home office. Muitas vezes o desafio começa dentro da sua própria casa. Quando você tem filhos e eles estão ali com você, você tem que conversar com eles, explicar que durante aquele período de tempo você está dedicada ao seu trabalho, que eles consigam estar fazendo as atividades deles ali próximo a você, mas sem te interromper constantemente. Porque quando nós trabalhamos em casa, as demandas para nós não vão parar. Nós sempre vamos ter alguma coisa para fazer e sempre vai ter alguém querendo chamar a nossa atenção. Então nós temos que entender que se nós estivéssemos trabalhando fora da nossa casa, nós não poderíamos atender essas pessoas. E não é porque estamos trabalhando em casa que vamos ceder espaço para essas interrupções. Também precisamos fazer uma blindagem em relação ao nosso uso de redes sociais e outras coisas que não estão diretamente relacionadas ao teu trabalho. Não perca tempo nas redes sociais se elas não fazem parte do teu trabalho. Não perca tempo atendendo pessoas, atendendo telefonemas que não estão relacionados ao teu trabalho durante o teu expediente de trabalho. Seja clara com as pessoas que quando você está no seu home office, você não está simplesmente fazendo uma atividade qualquer, você está trabalhando. E como você está trabalhando, você precisa de foco e produtividade.
Essa ainda é para mim uma questão de desafio. Muitas vezes eu tenho esse desafio, não tanto com o meu esposo, porque como ele trabalha, ele também não está aqui, né? Muitas vezes ele está fora e quando ele está aqui ele sabe quando eu estou trabalhando, mas às vezes as interferências externas para mim pesam um pouco por as pessoas não entenderem o que é um home office. Elas acham que quando você trabalha, principalmente porque no meu caso, o meu trabalho home office é gerindo, né, o blog, o canal, elas acham que você está só gastando tempo na internet, elas não entendem que esse é o teu trabalho. Então nós é que precisamos estabelecer esses limites e estabelecer para as pessoas que naquele período de tempo nós não estamos disponíveis. E você, minha amada, se trabalha em casa também, precisa fazer isso. Isso vai abençoar o teu trabalho, a tua produtividade e os teus relacionamentos. Porque as pessoas vão entender que naquele período você não está disponível, mas que tem um período sim que você não está mais trabalhando, você pode ser solícita com o que elas necessitam. Eu espero muito ter te ajudado com essas dicas. Peço desculpas se o vídeo ficou muito longo, eu tentei fazer da forma mais sucinta possível, mas eu acho que nós mulheres temos despertado muito para esse nosso lado empreendedora e muitas vezes isso acontece dentro da nossa casa e essas dicas vão nos ajudar a sermos melhores empreendedoras. Você tem alguma dúvida? Deixa para mim aqui nos comentários, eu vou amar se eu puder responder você. Se eu não souber responder tua dúvida, eu vou pesquisar para poder te ajudar. Vamos nos unir como mulheres que desejam crescer para a glória de Deus, crescermos profissionalmente, trazendo a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!